Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula no canal. A aula de hoje é operações unitárias e vamos para mais exercícios de balanço dos materiais da lista do professor Bonifácio, ok? Então, dando sequência, né? Essa é a oitava aula, se eu não me engano. Temos aqui um exercício que envolve reação. Diz o seguinte: a D-glicose e a D-frutose apresentam a mesma fórmula química, que é o C6H12O6, mas possuem propriedades físico-químicas diferentes. Glicose é convertida em frutose, conforme mostrado na figura abaixo. Então, calcule a razão da vazão de reciclo pela vazão de alimentação. Considere que a conversão por parte do conversor é de 60%. Tá? Então, o exercício aí já traz para a gente uma resposta, né, que é de 0,833 quilomol. Deixa eu tirar esse quilograma, que isso daqui está completamente errado. Quilomol de reciclo por quilomol de alimentação. Tá? E aí a gente tem um fluxograma aqui, onde ele mostra que a alimentação, você tem uma conversão, a conversão ocorre na taxa de 60%, né? A gente até pode colocar essa informação aqui. Então, por passe 60%, ou seja, 40% não se converte. Tá? Então, 60%, e aí você tem um separador. Tá? E você consegue fazer a separação. E a corrente de retorno, né, de reciclo desse separador, ele vai ter uma quantidade de 80% de glicose, ou seja, 20% de frutose. Tá? Ele não é um separador 100% eficiente. Tá? E a saída é de 100% de frutose. Ok? Bom, então, pessoal, o que a gente precisa, né? Vamos começar dando uma olhadinha no que a gente tem de informação, né? A gente sabe que é 100% de glicose. Pós-conversor, a gente sabe que aqui a gente tem 60% de frutose, 40% de glicose, tá? Isso é pós-conversor. Aí no separador ele vai e destina 100% de frutose, 20% de glicose e 20% de frutose. Ou seja, toda a glicose que tem aqui na corrente de saída do conversor, ela está entrando, está retornando novamente para o conversor para o retrabalho. Tá? Não sai glicose, portanto, a glicose que sai do conversor é a glicose que retorna ao conversor. Tá? Algumas coisas que a gente precisa falar, né, que são interessantes e inteligentes, né? Vamos dar nomes aqui às correntes. Vamos chamar de corrente A. Aqui eu vou chamar de corrente B. Essa aqui, que é a corrente de reciclo, eu vou chamar de R. Essa aqui vamos chamar de C, corrente C. Tá? Bom, a glicose, pessoal, ela vai estar presente na corrente A, B e R. Tá? Ela só não vai estar presente na corrente C. E aí a gente tem aqui, de forma lógica, né, entendendo, se fizermos o cálculo considerando a glicose, A mais 0,8R, tá? Ou seja, a glicose que entre A mais a glicose que entra de R, tem que ser igual, isso é meio confuso, né? A 0,8R também, tá? Só que lembrando, toda essa glicose que ela entra aqui, ela é convertida. Então, a glicose que não é convertida é o que não foi passado. Então, a corrente B, pessoal, ela vai ser a soma da corrente A mais a corrente R,
né? Ou seja, a glicose que tem A, mas a glicose tem R, que é 0,8 de R, e essa glicose é 0,4, ou seja, 40%, e é igual a 8R. É um pouco confuso, mas se fizermos um exercício parecido com essa mesma lógica, alguns tempos atrás, então quando a gente tem fazer cálculo por conversão, esta situação em que você tem uma corrente que aparece em ambos os lados é bem comum, tá? E a maneira mais fácil de resolver é essa. Então, aplicando aqui a distributiva, temos 0,4R, desculpa, 0,4A mais 0,32R, tá? É igual a 0,8R. Tá? E aí, isolando todos os termos de um único lado, a gente tem 0,4A é igual a 0,8R menos 0,32R. Tá? E aí, 0,4A é igual a 0,48R. Muito bem. Então, olha só. A gente até poderia, se nós quiséssemos, se fosse necessário, criar uma base de cálculo aqui para a gente trazer valores, né? Trazerem valores. Pode estabelecer aqui que A vale, eu tenho 100 kmols, tudo mais, como está especificado aqui, né? Na realidade, nós não precisamos, porque o que ele quer é a razão entre o reciclo e a vazão de alimentação. Ou seja, o que ele quer é uma relação entre R e A. Tá? Ele quer essa razão aqui. O que ele quer, isso aqui, quer dizer apenas R sobre A. Então, se eu tenho essa equação aqui em cima e eu já tenho RA, basta que eu isole. Então, A passa dividindo para lá, o 0,48 passa para cá. Então, 0,4 dividido por 0,48. E aí, vamos pegar a nossa calculadeira. Fazendo o cálculo, 0,4 dividido por 0,48 dá uma dízima, 0,83 dízima, tá? Perfeito, tá bom? Então, essa é a resolução para o exercício 5, bem rápida, né? Bem rasteira, bem mortal, tá? Gostaram? E a correção do exercício 6. O exercício 6, pessoal, daqui para frente eu acho que os exercícios vão ficar bem mais simples, porque a gente vai estudar agora um pouco a reação que envolve gás, reagente em excesso e tudo mais, inertes. E isso vocês meio que já viram lá em Físico-Química 1. Então eu acredito que não vai ter tanto problema. Então ele diz o seguinte: um gás contém em massa 5% de propano, 5% de butano, 16% de oxigênio, 38% de nitrogênio e o restante de água. Ele dá as massas atômicas, ele pergunta qual é a composição molar desse gás e pergunta qual a composição molar do gás na base seca, ou seja, evitando assim, não considerando a água. Bom, então o que a gente tem que fazer aqui é pegar essas porcentagens que são mássicas e transformá-las em porcentagens molares, né? Para a gente poder trazer aí a relação de mol, tá? Então, um exemplo, né? Se você tem 1 kg de oxigênio e você tem 1 kg de hidrogênio, você tem massas iguais, mas o número de mols que vocês vão ter de cada um desses gases é bem diferente. Tá? 1 kg de oxigênio é bem menor do que 1 kg de hidrogênio. Ok? Então, resolvendo aqui a letra A, vamos imaginar aqui uma base de cálculo. Vamos imaginar que nós temos 100 kg, tá? Dessa mistura de gás, apenas para a gente poder começar a trabalhar. Então, se são 100 kg, aplicando essas propriedades, essas porcentagens mássicas, isso iria querer dizer que eu tenho 5 kg de propano
teria 5 kg de butano, eu teria 16 kg de oxigênio, eu teria 38 kg de nitrogênio e 36 kg de água. Tá? Então essa é as proporções, as quantidades mássicas que nós teríamos. Muito bem. Feito isso, gente, o que a gente precisa agora é lembrar aqui qual que é a massa molar de cada um desses compostos em e aí tanto faz ser em quilograma por quilomol. Eu vou colocar em grama por mol mesmo, que para mim acho que não faz diferença. Quem faz o cálculo é a calculadora, não sou eu. Então para mim está tranquilo, tá? Então a massa molar de cada um deles em grama por mol, nós temos aqui que o propano pesa 44, o butano 58, o oxigênio 32, o nitrogênio 28 e por fim a água 18. Tá? Muito bem. Bom, agora o que a gente vai fazer é colocar aqui o número de mols que eu tenho de cada um deles. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa massa e vou dividir pela massa molar. Né? Lembrando de converter, que isso daqui está em quilograma, aqui está em grama. Então eu preciso converter, eu preciso lembrar que 5 kg são 5.000 gramas. Né? 16 kg são 16.000 gramas. Tá? Então, fazendo os cálculos, então fica 5.000 dividido por 44. Eu já tenho aqui tudo anotado, dá 113,64. Estou aqui arredondando para a segunda casa decimal, né? Temos 86,21 mols de butano, temos 500 mols de oxigênio, temos 1.357,14 mols do nitrogênio e 2.000 mols da água. Tá? Bom, se a gente quer saber agora a porcentagem molar, o que eu tenho que fazer é descobrir quanto de cada um desses elementos representativamente tem ao todo em mols. Então eu preciso fazer uma somatória aqui do número de mols totais, tá? Então vamos fazer a somatória de N aqui, e a gente vai chegar no valor de 4.056,99 mols. Tá bom? E aí o que seria então a proporção? Qual seria a porcentagem molar? A porcentagem molar é esse valor, 113, dividido por 4.000 vezes 100%. Tá? Então, em porcentagem, 2,8. Em porcentagem, 2,12. Em porcentagem aqui, 12,32. Em porcentagem, 33,45. Tá? E, por fim, 49,30% em mols. Então comparem aqui como que fica evidente que a massa não é condizente, né? A massa não está relacionada ao número de mols, porque cada composto tem um peso molecular diferente. Tá bom? E por se tratar de gás, e se a gente levar em consideração, né, a regrinha dos 22,4 litros por mol de qualquer gás, vocês vão ver que a presença maior de todos, 50% praticamente do volume, seria de água. Embora a água seja em grande quantidade, mas não seja o elemento de mais peso. Tá? O elemento de maior peso seria o nitrogênio. Tá ok? Então tá, essa é a letra A. A letra B, ele pede para repetir o cálculo, só que ele quer considerar agora apenas a base seca. Então o que a gente tem aqui? A gente tem lá os 113,64 mols
do propano, os 86,21 mols do butano, temos 500 do nitrogênio, não, desculpa, do oxigênio, e temos 1357,14 do nitrogênio, tá? Então, na base seca, nós não iremos considerar a água, então a somatória desses valores, 2056,99, e a porcentagem é o mesmo esquema, né? Então, este dividido por este vezes 100, então dá 5,52. Então, esse dividido por esse vezes 100 dá 4,19. Então, esse dividido por esse vezes 100, temos 24,31. E por fim, esse dividido por esse vezes 100 dá 65,98%. Tá ok? Então, uma boa maneira da gente ver se isso tudo está certo é a gente soma todos os valores e eles têm que dar 100%. Às vezes, dependendo da forma como você fez o arredondamento, se você arredondou errado, ou em alguns casos particulares em que o arredondamento ele não foi bem aplicado, ele pode dar um valor próximo de 100, né? Sempre 100, né? Qualquer coisa, tá? E aí vale a pena a gente dar uma checada aí na forma como a gente fez o arredondamento. Mas, importante dizer é que o valor de todos tem que dar 100%. Essa é uma forma bacana que a gente tem de ver se está tudo certo. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Aparecerão mais exercícios para a gente fazer, mas eu não tenho certeza se eu vou fazer uma videoaula deles, ainda está meio indecidido. Mas eu espero que vocês tenham gostado do curso e até uma próxima. Grande abraço.